Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o canal Educação Física com Vinho. Esse é o 7º vídeo sobre estratégias e desafios no ensino da Educação Física escolar nos anos iniciais. No vídeo anterior, falei sobre estratégias motivacionais e no vídeo de hoje vou falar sobre estratégias de aprendizagem. Esse tema vai ser dividido em 3 partes, então esse é o primeiro vídeo sobre esse assunto. Mas, antes disso, se tu ainda não és inscrito nesse canal, te inscreve, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e já deixa um like para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas. Também te inscreve no nosso Instagram, @efcomvinho, porque lá a gente tem outros conteúdos legais e de qualidade na área da educação física. A gente também te avisa por lá quando a gente publica vídeos novos em primeira mão. E como o objetivo desse canal é a qualidade, não é toda hora que tem vídeo. Produção, roda a vinheta! As estratégias de aprendizagem dizem respeito ao engajamento dos alunos, demonstrações, dicas verbais e feedback. É importante ainda reconhecer que essas estratégias, quando utilizadas de forma apropriada pelo professor, constituem variáveis que promovem a motivação. No vídeo de hoje, eu vou te falar especificamente sobre o engajamento do aluno e do tempo de prática efetiva. Então fica atento para não perder as estratégias que eu vou te apresentar nos próximos 2 vídeos que complementam esse aqui. A eficácia de um programa de educação física também depende do tempo que o aluno fica efetivamente engajado na atividade física voltada para os objetivos propostos na aula. Várias pesquisas têm mostrado que, na educação física, o tempo apropriado para a prática está positivamente relacionado com as conquistas dos estudantes. Inclusive nós, do Educação Física com Vinho, temos publicações a esse respeito e se tu tiveres interesse, deixa um comentário que a gente te encaminha os artigos de nossa autoria. Num ambiente de conquistas que desafia os alunos em suas potencialidades, os aspectos não familiares da tarefa são vistos como desafiadores e são valorizados por promoverem base para aumentar o entendimento dos alunos, repercutindo na motivação e consequente engajamento. As crianças devem se engajar constantemente em experiências motoras para adquirir as habilidades necessárias à incorporação da atividade física em suas vidas. É difícil pensar em conquistas motoras quando a criança não tem prática, tu não acha? Esse tempo otimizado de prática é necessário para tornar significativas as demonstrações e as informações trazidas pelo professor. Não dá para esperar que a criança aprenda só de olhar. Além disso, existe uma correlação forte entre a pessoa estar intrinsecamente motivada com estar inteiramente engajada pela atividade em si, sem ter como perspectiva imediata atingir um objetivo, ou seja, é realizar uma atividade pela recompensa que é a própria atividade em si. Eu observei na prática que a criança não vai se empenhar muito numa tarefa que ela não curte e que ela entende que não vai trazer resultados significativos do ponto de vista dela, mesmo se ela for capaz de executar essa tarefa com sucesso. Outro aspecto que eu notei foi que a criança não investe nenhum esforço numa tarefa, mesmo que essa tarefa seja importante, se ela própria não se perceber capaz de executar, independentemente de quanto ela pratique. Aquilo que ela tenta e não consegue é altamente frustrante. A criança usa, então, essa espécie de corpo mole como uma estratégia para escapar de um desafio que não interessa. Deixa eu te explicar isso um pouquinho melhor.
O engajamento do aluno numa atividade acontece quando ele enxerga o valor da tarefa e está razoavelmente confiante na própria habilidade e capacidade para satisfazer a demanda dessa tarefa. Quando os alunos estão engajados, eles buscam sentido na tarefa por meio da descoberta do seu significado no jogo, assim como eles adquirem novos entendimentos integrando o que eles estão aprendendo com o que eles vão usar futuramente em outras atividades. Já a gente percebe uma dissimulação na gurizada quando eles reconhecem o valor da tarefa, mas eles não acham que são capazes para executar. Eles até gostariam de completar a tarefa com sucesso, mas eles ficam na dúvida se eles vão conseguir fazer bem ou se eles sabem como fazer. Essas incertezas ameaçam a identidade da criança e a autoestima. Por isso, a criança finge entender ou então inventa desculpa, nega as suas dificuldades, porque ela não quer deixar transparecer que ela não sabe, ou então ela vai se engajar em outros comportamentos simplesmente para poder proteger o ego. No caso da evasão, acontece quando as expectativas de sucesso dos alunos são altas, mas a percepção de valor da tarefa é bem baixa. Os alunos se sentem confiantes das suas habilidades de acordo com a demanda da tarefa, mas eles não entendem para que eles precisam fazer aquele negócio. Então, como eles são pressionados pelo sistema de avaliação ou simplesmente eles não querem que o professor fique intervindo, eles dão o jeitinho deles. A atenção é dispersa com outros interesses, como, por exemplo, interagir com os colegas, ficar divagando, devaneando, sonhando acordado, pensando na vida. A recusa em fazer uma determinada tarefa foi bem menos frequente na minha prática, mas de vez em quando acontecia, especialmente quando os alunos tinham baixas expectativas em relação tanto ao sucesso deles quanto ao valor dessa tarefa. Os alunos nessa situação simplesmente largam fora, desistem da tarefa, porque para eles falta motivo para se preocupar com o sucesso, assim como também falta confiança de que eles vão conseguir realizar a tarefa na medida em que eles forem tentar. Algumas crianças se tornam passivas e psicologicamente entorpecidas, enquanto outras agem com agressão ou até mesmo com alienação. Esses alunos não só não se engajam na tarefa, como também nem se dão ao trabalho de dissimular, de fingir para si mesmo e para os outros que eles são capazes de cumprir as demandas, e por isso eles simplesmente se recusam a fazer. E aí eu vou te dizer que para que aconteça aprendizagem, e mais importante, para que essa aprendizagem seja significativa, os ingredientes essenciais são a predisposição para aprender, os recursos de aprendizagem potencialmente significativos que o professor proporciona e o conhecimento prévio do próprio estudante. É bem importante que o professor pense sobre o tempo verdadeiro em que as crianças permanecem engajadas na prática, ou seja, a qualidade do engajamento efetivo. Não é só estar na aula fazendo alguma coisa, mas fazendo alguma coisa que tenha sentido com o planejamento. O tempo disponibilizado para as aulas de educação física é classificado em diferentes categorias: tempo de prática efetiva ou tempo engajado, tempo de instrução, tempo de administração e tempo de espera. O tempo de prática ativa ou tempo engajado é o tempo no qual o aluno está efetivamente participando nos exercícios e mais, esses exercícios têm que ser consistentes com a proposta da aula. Não inventa de enfiar atividades descontextualizadas na aula, porque isso não é educação física, nem aqui e nem em lugar nenhum. Tu, professor, trata de dar aula fazendo-me o favor. O tempo de instrução é o tempo no qual o professor está explicando os objetivos ou demonstrando as atividades e esclarecendo as dúvidas dos alunos. Já o tempo de administração é o tempo que o professor usa para organizar o contexto de aprendizagem. Então, fazer chamada, organizar grupos, deslocamentos, filas, transição entre as atividades, manejo de conflitos por quebra de protocolo. Se tu não viu ainda o vídeo dessa playlist onde eu falo sobre a criação de um ambiente favorável à aprendizagem,
eu vou te deixar ele indicado aqui no card. É importante diminuir esse tempo de administração para que a gente ganhe tempo de aprendizagem ativa. O último dos tempos é o tempo de espera, que é um tempo gasto pelo aluno esperando a vez dele na fila, ou esperando para pegar a bola no jogo, ou quando a gente tem equipes com grande número de participantes, ou então esperando o professor organizar material, ou então simplesmente não fazendo nada na aula. Os alunos perdem muito tempo se deslocando para o lugar da prática, recebendo informações durante a organização, a transição entre as atividades, esperando em fila, aguardando o professor resolver problemas disciplinares. Além disso, se tiver pouco material, vai dificultar a prática e diminuir o tempo engajado, porque muitos alunos vão ter que esperar a vez de manusear o material ou então de usar o local de prática. Como, por exemplo, escolas que só têm uma quadra e todas as turmas trabalhando ao mesmo tempo. Vou te dar mais outros exemplos. Em uma atividade de salto em distância, se só tiver uma caixa de areia, as crianças ficam um tempão na fila esperando o tempo de saltar. Ou então numa atividade de recepção e passe de bola, em que se conta com só uma bola, é super comum de ver alunos parados esperando a vez deles. Fora os tais jogos de estafeta, que eu já te falei que detesto em algum vídeo passado, e lá eu, inclusive, te expliquei o porquê dessa minha implicância. É importante ainda observar que o ócio dos alunos, em função da espera e consequente falta de atenção na tarefa, frequentemente leva à quebra de protocolo e ao aumento da incidência de problemas disciplinares, causando aborrecimento e falta de motivação. Criança ociosa incomoda na aula e ponto final, sem mimimi, tá? Nesse contexto, o professor muitas vezes vai ter que interromper a atividade e, obviamente, vai diminuir o tempo de engajamento dos alunos nas atividades que ele propôs. O desempenho motor dos alunos está diretamente relacionado com o tempo engajado na atividade, ou seja, diminuir o tempo de prática engajado, que já é menor do que tu pode imaginar, termina por afetar negativamente os padrões motores das crianças. E se tu tá duvidando, eu já avaliei isso e também tem um artigo publicado a esse respeito. É cringe que fala vergonha alheia de alguns colegas de profissão. E de novo, sem mimimi, aqui é Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Mas para tu não achares que eu tô inventando história, eu vou te trazer alguns dados. Não só as referências desses estudos que eu vou te contar agora, como todas as outras referências usadas nesse vídeo, vão ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Um desses estudos mostrou que o tempo engajado nas aulas de educação física foi menor do que 30% do tempo total da aula. E além disso, menos de 15% desse tempo foi utilizado em práticas apropriadas. Ou seja, metade do tempo ativo foi para o largobol. Nossa! Em outro estudo, os autores avaliaram 20 escolas estadunidenses de ensino fundamental e os resultados mostraram que as crianças permaneciam em prática ativa por 8,6% do tempo total da sessão. Aqui no Brasil não é muito diferente. Há alguns anos eu orientei um estudo sobre esse assunto e olha o que a minha orientanda e eu encontramos. A média de tempo de aprendizagem ativa nas aulas de educação física em 4 escolas particulares onde essa pesquisa foi realizada ficou em 21%. O dado mais alarmante desse estudo foi a respeito do tempo de espera dos alunos, que foi de absurdos 54,3%. Credo! Sim, mais do que metade da aula fazendo nada. É difícil imaginar como é que os alunos vão ter ganhos motores ou desenvolver hábitos de vida saudáveis voltados à prática de atividade física ao longo da vida com um engajamento tão pífio nas aulas de educação física. Triste, né? E quando se trata de ver o que acontece com respeito ao aprendizado das habilidades motoras fundamentais,
Algumas pesquisas sobre padrões fundamentais de movimento de escolares brasileiros mostraram resultados não muito animadores. Os alunos da educação básica estavam abaixo das expectativas motoras dos seus estágios de desenvolvimento. A principal razão apontada por esses pesquisadores foi pouca continuidade de prática da atividade motora diversificada e a falta de existência de uma instrução adequada. Nossa, que bosta! Palavrão não! O que a gente faz? Uma primeira sugestão é a criação e a implementação de um protocolo e organização de tempo de instrução com o uso de estratégias de aprendizagem apropriadas para diminuir ou minimizar o tempo de prática perdido. Essas estratégias... Errou feio, errou rude. Essas estratégias parecem ser implementadas por professores mais efetivos no processo de ensino-aprendizagem. Até porque aquele cara lá do Largobol nem tá tão interessado com isso, não concordam? Os professores efetivos, ou seja, aqueles cujos alunos apresentam ganhos motores significativos depois de uma unidade de ensino, são os que otimizam o uso do tempo, envolvendo seus estudantes em prática ativa por mais do que 60% do total de uma sessão. O tempo gasto por esses professores com instrução é, em média, 50% inferior ao de professores menos eficientes. Dessa forma, as pesquisas mostram que o ensino efetivo é caracterizado por uma grande quantidade de prática e um limitado tempo de instrução e organização. Portanto, o tempo perdido fora da atividade se estabelece como uma grande dificuldade a ser superada. Dar-se conta da perda de tempo fora da atividade física do esporte e da repercussão negativa desse fato na motricidade das crianças e criar estratégias para essa dificuldade são desafios emergentes a serem enfrentados por professores e alunos. Somente uma atitude conjunta de valorização da educação física vai surtir efeito no respeito ao pouco tempo destinado à prática esportiva. Quando eu dava aula junto com a Nádia, que é a coautora desse livro que deu origem à playlist que eu estou te apresentando, nossa proposta de trabalho para aumentar o tempo de engajamento dos alunos incluiu 3 estratégias fundamentais para a criação de um ambiente favorável à aprendizagem e à prática efetiva: a aplicação coerente do protocolo, a combinação do jogo com a técnica e a diminuição de conflitos pessoais entre alunos e entre alunos e professores. A primeira delas diz respeito ao cumprimento firme do protocolo, que consistiu em fazer valer as combinações estabelecidas conjuntamente. A implementação do protocolo diminuiu drasticamente a perda de tempo com a administração de conflitos entre os alunos ou entre os professores e alunos, porque também acabava sobrando para nós. Também diminuindo o tempo de deslocamento da sala de aula para o espaço da prática da atividade física na transição entre as atividades, na organização de materiais e na divisão dos grupos. Uma vez sendo realmente incorporado à rotina diária, sem vistas grossas à quebra das regras, o protocolo assumiu um caráter de construção coletiva em que os professores e os alunos, independentemente da presença de um ou do outro, prezavam pelas normas estabelecidas de convivência social. Dentro dessa perspectiva, a preservação do protocolo acontecia de uma maneira bem tranquila e natural, sem ônus ao tempo de aprendizagem do aluno em razão de problemas disciplinares e de organização. Então, eu não precisava trabalhar a educação, eu podia usar todo o meu tempo para trabalhar educação física. A segunda estratégia diz respeito à própria organização do tempo de instrução e de prática. A combinação do ensino do jogo e da técnica simultaneamente em 2 grupos permitiu a subdivisão de cada série em 2 grandes grupos, cada qual com um professor responsável, propiciando a otimização do tempo de jogo e da prática das habilidades motoras fundamentais.
No jogo, equipes pequenas foram formadas, aumentando a probabilidade efetiva de participação individual, seja por meio do contato constante com o material utilizado, ou na participação tática do jogo, no caso de não utilização de algum material. Ou seja, crianças de diferentes níveis de habilidade praticavam efetivamente todas as ações do jogo. Os alunos também praticavam as habilidades motoras fundamentais em estações. A oferta de várias atividades simultaneamente propiciava um número reduzido de alunos em cada estação, tipo umas 3 ou 4 crianças, acabando com o tempo de espera em filas e proporcionando o uso individualizado dos equipamentos, porque nesse caso, a pouca quantidade de equipamento supria as necessidades das poucas crianças que estavam em cada estação. E essa é uma baita estratégia para quem quase não tem recurso de material nas escolas. A terceira e última estratégia é uma consequência das 2 estratégias anteriores, diminuindo o número de conflitos entre a gurizada pelo seguimento do protocolo e pela adoção de uma prática adequada em que todos os alunos, independente do nível de habilidade, estavam engajados. A motivação para a aprendizagem foi uma variável importante para otimizar o tempo de aula. Os alunos se envolviam em atividades desafiadoras que priorizavam a concentração e ofereciam prazer na realização. Com padrões de superação, na maioria das vezes e com metas atingíveis a curto prazo, os objetivos dos alunos se consolidavam na maestria da tarefa. Essas 3 estratégias foram bem efetivas na otimização do tempo de engajamento dos alunos, mas é importante ressaltar que em diferentes contextos de aprendizagem, talvez se precise lançar a mão de alguma outra estratégia que eu não mencionei aqui. Como eu te falei lá no início do vídeo, ainda vai ter parte 2 e 3 sobre esse mesmo assunto, então fica ligado para não perder nenhum detalhe importante. No próximo vídeo, que é a parte 2, eu vou te falar sobre a demonstração como estratégia de aprendizagem. Para maratonar essa playlist, eu vou te deixar um card aqui em cima. Se tu ficaste aqui comigo até agora, é porque provavelmente gostaste desse vídeo. Então, não esquece de verificar se estás inscrito nesse canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se esse conteúdo te ajudou, deixa um like pra gente, porque isso ajuda o vídeo a chegar em outras pessoas. Tu também pode nos ajudar compartilhando esse vídeo com os teus amigos e deixando um comentário aqui, porque a gente vai gostar de saber como que as coisas funcionam na tua prática. E se também queres contribuir para que a gente continue produzindo conteúdo baseado em ciência de forma gratuita para as outras pessoas, podes nos ajudar com qualquer valor aqui pelo nosso Pix. Se tu ainda não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @efcomvinho. Lá a gente também te avisa em primeira mão sobre vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade sobre o universo da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!